Aleluias, glória a Deus. Eu não sei se você ouviu a ministração anterior, mas ouça em nome de Jesus, porque Jesus quer trazer esperança para você que confia nele, para você que fez a melhor coisa da sua vida. Quer crer nele, quer confiar nele, mesmo sentindo visto. Na época que ele veio assim, nessa forma humana, como eu e você, mas hoje cremos nele, o nome dele está vivo, ele realiza as mesmas obras e muito maiores do que a mentalidade humana pode imaginar. É super normal você sentir dor, você sentir angústia, você sentir tristeza, você se achar infeliz, porque esses são comportamentos humanos, falas humanas que é revelado na palavra de Deus. Mas não fica só nessa humanidade. Nós, seres humanos, nesse mundo jaz do maligno, temos alguém que é nosso redentor, é nosso irmão. Então é por isso que a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-nos por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Se você observar no Restauração da Alma, Deus tem aumentado a minha fé, não é? Ele tem me dado mais palavras de conquista, rompimento, prosperidade, avanço. Porque muitas vezes, quando a nossa mentalidade está adoecida, a gente está como o exército do Deus Todo-Poderoso. Onde Davi ele chega ali no cenário para resgatar a identidade daquele exército. E Jesus Cristo é este na minha vida e na sua, que resgatou a nossa identidade nele. E por isso todas as coisas são possíveis. Você pode ter tido uma infância, uma adolescência, uma juventude muito difícil e isso adoeceu. É difícil crer no futuro, é difícil crer em algo bom quando a nós foi aferido tanta maldade. É por isso que você precisa ter um compromisso consigo mesmo, consigo mesma. Como a mulher do fluxo de sangue. É você que vai atrás de Jesus. É você que crê no que Jesus pode fazer. É você que crê que Jesus pode trazer para a sua vida aquilo que não está disponível a olhar físico, a ferramentas físicas, a conhecimento humano físico. É você que gera toda essa expectativa ao nome Jesus Cristo. E assim, nele, você ouvirá: ô mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, a tua expectativa em mim, que sou filho de Deus, nos diz o Espírito Santo. O que Jesus falou para aquela mulher, traduzindo essa palavra para hoje, ele está dizendo assim: mulher, grande é a tua fé em mim, que sou filho de Deus. Pessoas não acreditaram na identidade de Jesus, questionaram, quiseram matar porque se entregaram ao desejo do diabo. Mas ainda assim, o plano mau, tendo sido parcialmente executado, não foi o plano mau que permaneceu. Ainda assim, a mãe influenciando a mente de um rei, a maldade querendo entrar em um reino para tirar a paz, para tirar a união, para matar vidas de inocentes, para haver morte naquele reinado. Ao invés daquele reinado crescer, uma mentalidade contrária, adversária à vontade de Deus estava influenciando o rei bem-sucedido. Mas Deus já tinha posicionado ao seu lado Esté, uma mulher sábia, uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, uma mulher que lutou com armas espirituais, mas também lutou com armas físicas. Porque como mulher, a camisola, quem bota é eu e você. Como homem, quem leva a esposa para jantar, quem envia flores, quem agrada a esposa é você. Mas existe a parte que Deus alinha na mente da sua esposa ou do seu esposo
que isso transcende a nossa capacidade humana. Deus alinha corações. Deus alinha a mentalidade. Alinha, mas o outro tem que querer. Ah, é? Então pergunta pra mãe que tava com a filha cheia de demônio. Se Jesus foi lá na filha dela e disse: quer que os demônios saiam? Ela disse: Jesus, falando com as minhas palavras, tem misericórdia de mim. Então quando o barco tá com remo contrário, quando não tá alinhado a família, quando a empresa não tá alinhada, quando o ministério não tá alinhado, alinhado com o quê? Com a vontade humana? Com a perspectiva humana? Não, com a vontade de Deus, com a paz de Deus, com a prosperidade de Deus, com vida ao invés de morte. Então quando você ora essas palavras que tá alinhado com Deus, sim, Deus traz a existência aquilo que não existe. Afinal, quem estava querendo matar o seu filho estava sendo contrário ao próprio plano de Deus de salvar os humanos, eu e você. De salvar humanos que ainda nem nasceriam, mas nasceriam debaixo de maldição, nasceriam debaixo de pecado, nasceriam com legado, com a história destruída pelos seus antepassados, mas porque confiariam em um nome, em um único nome, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o herdeiro do trono, o dono dos céus e da terra, o Filho amado de Deus. É por confiarmos nele, por termos esperança nele, que temos avançado. Se eu estou viva, você também vai viver. Porque eu me levanto na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquele que me escolheu, me enviou, me resgatou, me limpou, pagou um alto preço pela minha vida. E eu venho aqui liberar a palavra que ele põe em meu coração. Que o Espírito Santo de Deus fala ao meu espírito. Não sei se você já teve uma experiência de jejuar e você fica mais sensível ao Espírito Santo. Não é isso? Então a melhor coisa que eu e você fizermos, a melhor coisa foi entregar a vida para Cristo. Então não são palavras vazias ou positivas. Não. Eu quero de verdade que em Jesus tu tenhas esperança. Eu não sei o lá que tu nasceu. Eu não sei se foi no hospital, se foi dentro de um lixo, se foi em uma manjedoura, se foi em uma hospedaria, se foi, eu não sei. Mas uma coisa eu sei e eu tenho certeza que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é a verdade. A verdade não é o que o homem diz. A verdade não é o que o homem diz. A verdade é a palavra de Deus. Então você é responsável por buscar a água viva. E aí quando vem as tempestades, e aí quando vem águas contrárias querem entrar no teu barco, é o único nome que tu clama. É Jesus Cristo. E é Ele que cessa mar, que cessa vento, que cessa tempestade. Por amor ao propósito, ao caminho e ao destino que a tua vida carrega, diz o Senhor. Estou tentando lembrar aquilo que o Senhor estava falando. Veja só, eu não lembrei, mas o Espírito Santo vai trazer novamente, se assim for a oportunidade de liberar a palavra. Eu hoje descobri a mulher de Provérbios 31. Eu ia saindo da universidade e o Senhor falou para mim, isso é uma mulher de Provérbios 31. O meu filho, ele estava gripado, eu passei a noite em claro. 2 horas da manhã o Senhor me dando sonhos, revelando o futuro de alguém, de uma pessoa que, enfim. E meu filho tossindo muito, eu passei a noite acordada. E eu tinha que gravar o Restauração da Alma, que foi a mensagem que eu postei ontem, terça-feira. Hoje é terça à tarde e essa mensagem vai ser postada na quarta de manhã. E aí eu tinha colocado antes de dormir o celular para despertar às 3 horas, porque eu ia passar um tempo com Deus e depois ia gravar às 5 horas da manhã para dar tempo de converter o vídeo, né? Porque meu celular ainda não é tão. Então eu converto o vídeo para ficar uma imagem melhor, para que você possa ouvir as palavras de Deus. Então, não é para ver linha, é para ouvir as palavras de Deus. E quanto melhor a imagem, melhor, né?
Até porque eu também ouço as palavras de Deus e quando a imagem é boa, é muito bom. É melhor o foco da sua atenção, porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela é vida. Você pode não ter nada, cenário caos, porque eu já vivi isso. Mas se você tem uma palavra, ela te movimenta, ela te levanta, ela te dá força e assim vai. Então, o que aconteceu? Tudo causou, porque o menino passou a noite tossindo, se acordando, dando remédio e febre. E só sei que eu me levantei de 5 horas. Eu ainda me acordei de 3, ainda me acordei de 4. Mas fisicamente e mentalmente eu estava muito cansada. E eu tinha que falar as palavras de Deus porque Ele estava gerando no meu coração e a gente não pode reter. Por quê? Porque você não sabe. Você não sabe a vasilha, o coração que precisa daquele azeite, que precisa daquela palavra. E Deus está contando comigo e com você. Porque o cumprimento vem de Deus. Eu ouvi recentemente o jovem que se suicidou. Basta uma palavra e a pessoa não se suicida. E o diabo não realiza o seu plano de opressão e domina a mente dessa pessoa com laços de morte para acabar com a própria vida. Uma palavra de Deus mantém uma pessoa viva, mantém uma pessoa com esperança diante de maldades que vem enfrentando. Pessoas que estão enfrentando maldades, pessoas que estão enfrentando muitas perdas, pessoas que estão enfrentando guerras. Então o povo de Deus, aqueles que são chamados como seus profetas, como pastores, que carregam a sua humanidade, coopera. Mas tudo que eu falo aqui vem do Espírito Santo de Deus que fala a mim. E eu tenho que liberar, eu tenho que falar aquilo que Deus quer, para alcançar aquele coração, como já me alcançou várias vezes. E por um dia, mais um dia, eu pude viver. Então, aí o que aconteceu? Eu 4 e 5 eu me levantei. Aí aquela rotina mais pesada, né? Aí eu tive que levar o menino pra escola, passar pano, varrer casa, tirar a roupa do varal, e café, bolsa, lancheira, enfim, um monte de coisa. E aí eu levei ele pra minha universidade, né? Que ele tava um pouco tossindo. E eu tinha dois trabalhos de 2 matérias, da mesma matéria hoje para apresentar. Então ele não podia faltar. Eu disse, Senhor, vou. Aí sentei com ele no cantinho da sala, dava pra ele ir, ele não tava com febre, tava medicado, agora tava tossindo, aquela tosse, né, de criança. Não ia enviar ele pra escola, porque ele tava meio irritadinho, ia aperrear a professora. Enfim, levei ele pra universidade. Ainda levei o livrinho dele, ele ficou lá fazendo as atividades dele da escola, e ficou sentadinho no cantinho dele, e eu pude apresentar os trabalhos. E ali, quando eu ia sair da universidade, caminhando na universidade, e aí o Senhor falou, isso é a mulher de provérbios, né? Não que a mulher de provérbios é multitarefas, não é um padrão assim, mas é essa nossa capacidade como mulher de administrar, de governar situações. Porque no meio do caminho do destino acontecem essas coisas que quer tentar parar você, que quer ser pedra de tropeço às vezes, uma enfermidade. Não estou dizendo que meu filho é uma pedra de tropeço, mas essa situação, eu poderia ficar em casa, faltar ao trabalho, e aí eu não ia ter a nota, enfim, mas dava para administrar aquela situação. Apresentei tudinho, o professor me liberou cedo e eu vim para casa. Então, veja, e depois fui buscar a outra menina na escola, cheguei em casa, botei o almoço, e aqui eu estou agora gravando o Restauração da Alma, já levei a outra por reforço. Então isso é a mulher de provérbios, é uma mulher sábia, é uma mulher ativa, é uma mulher que cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, cuida. Eu conheço mulheres que têm negócios, eu conheço uma amiga que ela tá na universidade, ela gerou um bebê na universidade, ela leva o bebê para a universidade, ela tá administrando toda a situação e ela tem encomendas, né? Ela é empresária, ela tem doceria, faz bolos, enfim. Conheço outras também que trabalham com outras, que tem salão. E assim, são mulheres ativas. São mulheres que tá ali naquela administração, naquele governo. Porque Deus tem um propósito com a vida da mulher. Com a sua existência, com a sua respiração. Como mulher, como filha, como mãe, como esposa. E com a responsabilidade externa a qual o Senhor tem estendido as suas tendas. Então entenda, você também é uma mulher de provérbios. Não é que a mulher de provérbios é a mulher perfeita, mas é uma mulher ativa.
é uma mulher ativa. Alguém pode ter, mulher, ou até você, homem, que é aquele que vai ser o provedor da casa, que trabalha, mas que não pode, que não vai ferir a sua masculinidade, ajudar até a sua mulher, eu não sei em que possa ajudar. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando eu crio meu filho, ele me ajuda às vezes, né? Mãe, eu vou lavar o prato. Tem 5 anos. Eu deixo, sabe? Fica daquele jeito, mas eu deixo. Mãe, eu vou guardar as compras pra você. E eu sempre converso com ele. Filho, e se sua esposa adoecer? Você vai ajudar ela, porque vocês são companheiros um do outro. Vocês vão se multiplicar junto, não é individualmente. Quando um cresce, o outro cresce. E aí há o cumprimento da palavra, né? Multipliquem-se. Né? Isso, cresçam. Eu traduziria essa palavra. Cresçam, prosperem, como família, como legado, como história. Cresçam em tudo. Cresçam em saúde, cresçam emocionalmente, cresçam territorialmente. Porque o plano família é um plano maravilhoso. É um plano espetacular de Deus. Quando está havendo divergência, é porque algo externas, como minha irmã me explicou, está entrando dentro do barco. É o externo querendo mexer com o interno. E às vezes isso é família, e às vezes isso é saúde, e às vezes isso é emoções, é o emocional não tratado internamente. Às vezes é amigo, às vezes é a cultura, às vezes é o próprio Egito. Então aí há uma divergência, um quer, o outro não quer. Então aí tem confusão, não tem paz. Aí o que acontece? O ser humano desiste do outro. Porque tudo na vida você tem que crer. Você tem que crer que Jesus pode curar a tua hemorragia. Você tem que crer que Jesus, ele pode te tirar da limitação física. Você tem que crer, diz o Senhor. Crer no meu filho. Crer que esta é a verdade a qual você vai crer. Não no cenário. Não naquilo que foi imposto nessa vida por você. Porque todos nós passamos por imposições nesse mundo. Mas que Jesus nos fez romper. Então é você que vai crer no Filho. É você que vai crer em Jesus Cristo. Então, aí ser humano se separa. Então você tem que crer que o casamento não dá mais certo, que o relacionamento não dá mais certo. Isso também é uma verdade que você crê. E essa verdade que você crê, você vai agir. Então você abandona, você arruma outra pessoa, você entra no divórcio e assim vai. Porque você não creu de que poderia haver uma restauração, de que Deus poderia fazer uma intervenção. E sobre confiança, essa palavra vai silenciar você, como me silenciou no dia que eu li. Essa palavra nunca chamou tanto a minha atenção. Chamou muito a minha atenção. Presta atenção. Jonas, capítulo 1, verso 17. Irmãos, quando eu li essa palavra, eu silenciei e eu pedi perdão a Deus. Não que eu estava duvidando dele, mas porque eu reconhecia, eu preciso confiar mais em você. Eu preciso gerar coisas maiores em você, alinhado com a sua palavra. E o que é que está alinhado com a palavra de Deus? O bem está alinhado com a palavra de Deus, a paz, o crescimento familiar, a união familiar, a fidelidade, a honestidade, a santidade. Não é uma oração, oh Deus, eu quero ter um casamento, eu quero ter um homem. Não, Deus, eu quero ter uma história, eu quero ter um legado. Que a minha família adore a um único Deus, que não haja imoralidade, que haja santidade, que tu seja visto em nosso meio, que a minha geração seja uma geração que vai romper. Então é orações com um propósito. Não é uma geração para respaldar a sociedade, mas é viver para a glória de Deus. E se você vive para a glória de Deus, é porque Deus é visto na sua vida individual, na sua vida grupal, família, na sua vida de relacionamento marido e mulher, pai, filho, filho e pai, mãe e filho, filho e mãe. Então Deus é glorificado, porque vê em você, vê no grupo em que você está, o reino de Cristo, a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo. É assim que você glorifica o nome de Deus. Que eu glorifico, que o Pai tem me ensinado. É quando eu e você fazemos a sua vontade. Mesmo que fazer a sua vontade
enlouqueça a mentalidade daqueles que não conhecem a palavra que você recebeu. Ô Josué, arrodeia essa cidade, a cidade fechada, muros altos. Imagina aqueles que não sabiam que palavra Josué recebeu. Essas pessoas provavelmente olharam para ele. É louco esse povo que saiu do Egito, arrodeando essa fortaleza. Ou quem olhasse e dissesse, Moisés anunciando, olha, Deus tá dizendo que vai libertar vocês, vai levar para vocês para uma terra boa, uma terra próspera, vai dar a vocês estabilidade. Aí quem ouvisse ou soubesse, olha, esse povo vai sair daqui. Aí ia dizer assim, ó, pensa comigo. Pessoas humanas que não conhecem o poder de Deus, que não conhecem a sua palavra, que não tem esse pertencimento, né? Essa paternidade, essa identidade em Deus. Oxi, olha o Egito, olha as carruagens, olha os oficiais. Tá vendo que esse povo não vai sair daqui? Isso é um bando de louco. É. Porque tá no plano espiritual. O plano físico, quando as pessoas olham, é escravo, não tem material para trabalhar, vive na sobrecarga, vive cansado ou cansada, pobres financeiramente, poucos recursos. Esse é o físico. O físico é, enquanto eu me movimento ir até Jesus, eu ainda sou hemorrágica. Mas quando eu chego nele e toco em suas orlas, imediatamente eu sou curada. Porque o que curou, Jesus disse para aquela mulher, foi a fé dela. Foi o que ela gerou nele. Ela tinha muitas limitações, impossibilidades, exclusão social, exclusão de pessoas humanas. Mas ela não se excluiu. Ela fez por ela. Eu estava por esses dias, Deus me levou a fazer algo por mim. No meu aniversário, eu comprei uma roupa, me maquiei, eu escolhi o restaurante. Eu fiz um bocado de coisa assim, que não era meu hábito. É como se Deus estivesse ali me ressuscitado. Porque foi essa palavra que o Senhor estava falando e eu esqueci, Ele trouxe agora. Você, mulher, alguém pode ter tirado essa atividade sua, matado você. E você hoje vive como morta. Ou até um homem vive como morto, vive sem propósito, vive sem vida. Tá enterrado. Ninguém tá vendo. Tá sem movimento. Tá parado. Mas deixa eu liberar essa palavra que o Senhor me traz agora. Ele vinha ministrando e agora Ele traz mais clareza nesta palavra. Porque assim Ele fez na minha vida. Ele me ressuscitou do túmulo. Ele me tirou da morte. Ele tem restaurado as feridas, os machucados, a opressão mental, né? A coroa de espinhos em Jesus, com certeza, trouxe uma opressão ali para sua carne. E nós somos esmagados na carne. É por isso que queremos sair. Não tem esse aqui que não queira sair. Todos querem, porque são humanos. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela mostra o comportamento humano, a fala humana e a presença de Deus e o poder de Deus operando em cenários, em limitações físicas, em opressão, em violência, em injustiça, no cenário em que estão os seres humanos. Então, eu não sei quem trouxe morte, quem realizou um desejo do diabo de tirar a tua atividade, diz o Senhor. Porque ali, quando os fariseus e os judeus, eles arquitetam aquele plano, e pela permissão de Deus, realmente, Deus permite por um tempo acontecer, eles tiraram a atividade de Jesus. Temporariamente. Mas Jesus ficou sem ter atividade, irmãos. A palavra de Isaías diz que a obra, falando com as minhas palavras, que Deus entregou nas mãos dele, prosperaria. E olha eu aqui. E eu sou a vida que prosperou nas mãos de Jesus, a alma que foi resgatada, restaurada por Ele. Eu fui restaurada na minha alma pela sua palavra. A sua palavra ressuscitou o meu espírito. O Espírito Santo me tirou do lugar de morte. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele fala o que ouve de Deus.
Ele fala a sua palavra. Ele consola com a sua palavra. Ele guia, ele dá direção. Ele dá discernimento, revelação com as palavras de Deus. Então as palavras de Deus trouxe vida para mim e tem governado a minha alma. Quando minha alma fica angustiada, atribulada, inquieta, o Espírito Santo traz ela para a calmaria, para o domínio. É a presença de Deus. Devemos dar essa glória para o Espírito Santo, porque a nossa humanidade ainda está aqui. Ainda está aqui. O nosso querer pode não estar em movimento. Está em movimento aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, mas a nossa humanidade está aqui. Então o Espírito Santo de Deus, assim como fez na minha vida, fará ainda melhor na tua. Vai te ressuscitar. Vai te tirar desse lugar de morte. Vai tirar desse lugar de não estar ativa nem ativo. E vai te devolver a vida, diz o Senhor, para cumprir a missão e o propósito pela qual o Senhor te enviou a esse mundo. Então, preste atenção. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim, o Senhor ordenou a Jonas que entrasse no peixe. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Nós temos que ter coragem de entregar aqueles que levantou a tempestade, a própria tempestade. Veja, Jonas está tendo oportunidade como todos nós. Judas tem oportunidades como todos nós. Mas ele se entregou ao plano do diabo e destruiu a sua vida. E o seu futuro foi interrompido. Um futuro de prosperidade, de saúde, de estar em uma boa mesa, a mesa de Jesus, uma mesa que tem saúde, uma mesa que tem pão, uma mesa que tem pessoas que queriam bem de Judas. Ele trocou por uma mesa que não estava nem aí para ele. Presta atenção. Ele não teve um bom futuro. Ele nem teve futuro. Sua vida foi ceifada. Então Jonas também está tendo oportunidades. Jonas, ele está dentro de um barco que não é seu. Ali existem vidas e ele não está nem aí. Porque o comportamento de Jonas, mostra que ele não está nem aí. Aquelas pessoas do barco estão sendo prejudicadas por causa dele, do comportamento dele. E pior, Jonas tem consciência disso. Você está ouvindo? Que pessoas que fogem da sua missão, um marido que foge da sua missão, uma mulher, traz ou não traz tempestade para dentro do barco? Claro que traz. Por quê? Porque não estão cumprindo a sua missão. Não estão debaixo da obediência da palavra de Deus. Um casamento segundo a palavra de Deus é que vai dar certo. Tem aflições, tem problemas, mas só vai dar certo, vai ter paz, vai ser bom, vai ser agradável, vai ser perfeito, se for debaixo da palavra de Deus. Se cada um cumprir a sua missão, aceitando a palavra que está sobre a sua vida. Fora isso, é confusão, é briga, é tempestade. Se for querer colocar o Egito, a cultura, falas de amigos, e assim vai. Então Jonas, ele está fugindo da sua missão. Ele está dentro do barco. Veja. Lá no verso 5, diz assim: então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Então veja, eles estavam jogando coisas fora, porque assim, eles estavam procurando neles. Eles estavam procurando onde é que estava o problema. E muitas vezes a gente acha que é o problema, começa a tirar coisas de nós, porque achamos que nós estamos no erro. E que por isso estamos atraindo a tempestade. Mas na verdade está oculto. E após a gente fazer, na linguagem de hoje, na minha linguagem para você entender, após a gente fazer tudo,
Aí a gente começa a procurar mais. E então, a gente descobre. Preste atenção. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Estava no porão. Estava embaixo. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Ele está preocupado com as vidas que estão ali? O comportamento dele podia matar todas as pessoas dentro do barco. Fazer as pessoas perderem tudo só por causa do seu comportamento. Quantas pessoas que ainda não romperam emocionalmente, psicologicamente, com os seus antepassados, com o legado que seus pais deixaram e estão hoje na sua fase adulta, mas a sua estrutura da mente é de um adolescente, é de um jovem. Os relacionamentos, uma empresa que emprega você. Será que você vai trazer tempestade ou vai trazer calmaria para esse lugar? Claro que tempestade. Porque sua mente não está alinhado com o que essa idade, eu diria, traz para você como responsabilidade. Não é obreiro, é responsável. Você agora é adulto. Não é mais adolescente, não é mais jovem, não é mais criança. Você agora tem responsabilidade social com pessoas, às vezes com filhos, com mulher ou com marido. Você agora é adulto, você agora é adulta. E traz consigo uma responsabilidade por todas as vidas que estão tendo acesso a você. Ah, mas Jonas está nem aí. Está dormindo profundamente. O barco podia quebrar, o barco podia virar, o barco podia afogar, ele ia morrer. E todo mundo ia morrer com ele. Ele preferia morrer, matar todo mundo, do que aceitar o plano de Deus. É isso que eu enxergo na palavra. Alguém que está totalmente omisso à sua responsabilidade que a sua vida carrega. A obedecer como pessoa, como ser humano, a palavra de Deus. E trazendo para um grupo. Porque ele está em um grupo, em um barco com outras pessoas. Morte. A tempestade estava sendo forte por causa de um apenas. E por causa de Acã, o povo não começou a perder? Por causa de um. Começou a ver aí, ó, perder, a fugir dos inimigos. Então veja, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eles tinham consciência. Tudo que estava acontecendo trazia: vamos morrer, vamos perecer, vamos ficar aqui no meio dessa tempestade. Não vamos chegar ao destino ao qual nos propomos. Porque quem estava contrário dentro do barco era Jonas. Eles tinham destino. Jonas que se colocou como atrapalho. Jonas que se colocou como um tropeço. Jonas que se colocou como adversário do próprio Deus dentro de um barco. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Então eles queriam descobrir quem era o culpado de tudo aquilo. Lançaram sortes e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, ele estava caladinho. Tem que procurar. Tem que ir atrás. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Qual é a sua ocupação? Seja Jonás, qual é a tua missão? Qual é teu propósito? O que tua vida carrega? Os homens começaram a questioná-lo. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado que fugia da presença de Deus,
que fugia da presença de Deus. Então lhe perguntaram o que devemos fazer com você para que o mar se acalme. Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Eles não estavam podendo chegar à terra seca, e a tempestade estava aumentando cada vez mais, por causa de Jonas. Então teve aqui uma ação humana. Qual foi a ação humana? Deixar ele na tempestade. Qual foi a ação do pai do filho pródigo? Deixar ele seguir o caminho que ele queria seguir. Então ele se lançou naquele caminho mau, aquele caminho de desonra, desprezo à casa do pai, a tudo que o pai o oferecia de bom. E ele teve tudo de volta quando ele reconheceu seu erro perante Deus e perante o pai. E foi recebido com alegria, porque ele estava perdido. Ele estava sem vida. Ele estava morto e reviveu. Então, a palavra de Deus diz que Deus deu ordem ao grande peixe. Então, se Deus deu ordem a um grande peixe, não pode dar ordem a alguém para que se alinhe com a vontade de Deus? Sim, Deus pode. O grande peixe foi o leito de Jonas. Foi a situação que Deus usou para parar Jonas e fazer Jonas refletir. Eu me lembro lá na Covid, meu marido estava totalmente desenganado pelos médicos. E o pai dele estava super bem, ia inclusive ter alta. Meu marido estava na UTI. De repente, do dia para a noite, o quadro do meu marido mudou. Ele ficou bem, porque o corpo dele não respondia mais aos remédios. Enfim, eu vou resumir. E o pai dele estava bem. De repente, o quadro dele mudou, ele ficou bem e o pai dele faleceu. No dia que meu marido teve alta, o pai faleceu. Então, depois de algum tempo em casa, ele me falou que chegou um momento que ele fez uma oração a Deus, pedindo a Deus que se o tirasse daquela situação, ele ia passar um ano. Isso já faz tempo, tá? Ia passar um ano sem beber álcool. Hoje em dia ele toma cerveja sem álcool. Já faz alguns anos. Mas naquela época ele bebia muito. A bebida trazia muito sofrimento para dentro do nosso lar, da nossa casa, do nosso convívio, marido e mulher, e com os nossos filhos. Então, o que estava trazendo a tempestade para nossa casa? Bebida, amizades, entendeu? E isso fazia com que a casa ficasse desalinhada, com que aferisse morte dentro da nossa casa, tanto para mim, para o nosso relacionamento, para o relacionamento com nossos filhos, para adoecer, para roubar saúde, roubar paz, roubar a presença dele como esposo, como pai. Então, a bebida estava trazendo tempestade. Então, eu não sei o que está trazendo tempestade para o ambiente que você está. Mas o mesmo Deus que alinhou a mente de Jonas vai alinhar a mente deste, que está como adversário à missão, ao chamado de Deus, ao propósito de Deus para com a sua vida. Porque foi dentro da barriga do grande peixe que Jonas se arrependeu da decisão que havia tomado. Preste atenção. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Ele orou de dentro do onde? Dentro do ventre. Imagina, o ventre de um peixe. Aferia ou não aferia a morte? Ele estava entre a morte e a vida. Ele não sabia se ia sair dali. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Então, como é que estava o estado dele? Angustiado. E ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, da barriga do grande peixe, do abismo, Deus o ouviu. Ouviu o seu clamor. Ouviu a sua voz.
Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se fecharam atrás de mim para sempre. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Então, quem fez a vida dele subir da sepultura? Deus. Ele está reconhecendo, vendo Deus na situação claramente, reconhecendo os seus erros claramente. Então, existem pessoas que estão em leito, em situações para reflexões, porque a pior desgraça de um ser humano é morrer sem se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, das suas transgressões contra Deus, do mal que causou a vida de pessoas. É a pior desgraça, porque depois que morre não tem como mais se arrepender. Enquanto ainda está lançado pela morte, no abismo, no ventre do grande peixe, próximo à sepultura, dentro da sepultura, mas ainda está vivo. Porque quando dentro de mim desfalecia a minha alma, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subi a ti a minha oração. Então, quando a alma dele estava se desfalecendo, ele lembrou de Deus e ele clamou. E Deus ouviu o seu clamor e ouviu a sua voz. Porque triste é se Deus não te ouviu. Ele disse para Jeremias que não ouviria o povo. Porque Deus enviou muitos profetas para pedir para que o povo abandonasse os maus caminhos. E chegaria o tempo em que Deus não os ouviria, quando eles clamassem. Porque eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. As pessoas do barco estavam tentando levar até Jonas para chegar à terra. Mas Jonas precisava sair do barco para ser tratado, para ser alinhado com o propósito de Deus. Quem levou Jonas até a terra? O próprio peixe que Deus mandou engolir. Veja, Deus mandou o grande peixe engolir Jonas. E Deus mandou o grande peixe vomitar Jonas. Se um animal obedece a Deus, imagina um ser humano. Deus tem a situação certa para alinhar a mente das pessoas com o seu propósito. E ao invés desse Jonas trazer dor e sofrimento, morte e destruição, ele trará vida. Fará pessoas se arrepender, reconhecerem a Deus e voltarem o seu coração para Deus. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.